O Dorival voltou. O bom filho a casa torna. O bom vacilo de quem foi pra seleção voltou, foi pro Corinthians e agora volta pra sua casa? É isso mesmo? Volta pra sua casa? Volta pra sua casa porque tem sentimento envolvido, tá? Ele já declarou isso algumas vezes. É o seguinte, eu entendo que é uma escolha, um movimento feito pela diretoria, é um movimento óbvio, seguro. Desculpa, eu não gosto de atrapalhar ninguém, não. Fica à vontade. Você falou sentimento envolvido. Sim. Ele é São Paulo? Ele ama o São Paulo? Ele já falou sobre o carinho que ele tem pelo clube. Não, carinho é uma coisa. Carinho Eu acho que a mesma identificação que o Diniz se demonstrou vindo pro Corinthians, tem o Dorival com o São Paulo. Não, mas o Diniz é corintiano. Sim. O Dorival não terminou, por favor. Eu não termine. tenho essa informação se ele de fato é Não, torcedor o de São senhor Paulo. falou que tem Ele disse carinho. carinho Carinho envolvido. agora. Sentimento. Sentimento. O sentimento natural. E o resto eu não lembro, não. Posso terminar minha explanação ou vai continuar esse circo? Nossa. Ih, chamou a gente de palhaço. Chamou nós tudo de palhaço. Pode continuar aí, ô Mas menino é o do seguinte, malabarismo. É o seguinte. É um movimento, no meu ponto de vista, seguro, óbvio, tá, Jucá? Por quê? São Paulo não tem dinheiro para contratar um treinador estrangeiro que vai exigir financeiramente do clube. O Dorival assinou um contrato até o final do ano apenas, porque tem eleição no final do ano e ele sabe a instabilidade que existe no clube. Sem multa. Sem multa. Uma salva de Sem palmas multa. pro Dorival. Aê, Dorival. Sem multa dessa vez. Aê, Dorival. Aê, pouco nariz, é isso mesmo. Vocês lembram quando o presidente recentemente, naquele áudio vazado, falou sobre o quanto ele recebia no Corinthians? Que o São Paulo não teria condições? Entre 2.800.000 a 3 milhões. Ele baixou a pedida para aceitar o convite do São Paulo, tá? 2,5. Não, acho Pode que até, não, você pode até achar que não tem sentimento, mas ele aceitou vir pro São Paulo por muito menos por que menos. recebia no Corinthians, Um irmão. contrato mais curto, sem multa E rescisória. sem multa rescisória. E aí você olha pra situação do clube, tá? O Dorival conhece o São Paulo, foi campeão recentemente, conhece alguns desses jogadores que estão à disposição, porque alguns foram vencedores com ele, porque foi com o Dorival que o São Paulo conquistou a Copa do Brasil. Então ele já conhece muita coisa. Agora, tem um detalhe que precisa ficar claro pra todo mundo aqui, tá? Que isso? O Dorival vem com a aceitação de grande parte da torcida são paulina. Isso é importante, evidentemente. Mas é claro que ele vai servir de escudo para esses incompetentes que administram o São Paulo. Então isso tem que ficar claro para todo mundo. O movimento é perfeito, é óbvio, é seguro, a galera gosta, a arquibancada vem junto com ele, perfeito. Um cara que já conhece todo mundo, conhece os jogadores, conhece o clube, conhece a instabilidade que hoje é o São Paulo. Agora, ao mesmo tempo que ele vem com aceitação e o público gosta, opa, peraí. Vai servir de escudo para os incompetentes. Não deu certo? Vocês não pediram, Dorival? Então, que fique claro isso. Ele vai servir de escudo, como o Ceni serviu de escudo, como o Crespo serviu de escudo, e por aí vai. E nesse momento, então, é uma estratégia, não é nem... Você falou uma palavra um pouco antes do motivo dele vir. Na verdade, é uma massa de manobra para amenizar, né? Não, eu acho que ele, de fato, é o melhor que hoje o mercado pode proporcionar. Porque o São Paulo não tem dinheiro. Mas dentro das condições do São Paulo, está Exato. muito acima do que nós esperávamos, Exato, tá? Exato. O São Paulo tem condições financeiras para tirar um treinador bom que esteja empregado em outro lugar? Não. Não tem. Não. Se não tem dinheiro para pagar a multa, Tem sim. tem? Não, Onde tem tá esse condições. dinheiro? O São Paulo... Não, tem condições de arrecadar, Marcelo. Ter dinheiro não tem. Ele faz o compromisso em 30 dias, 40 dias. Cara, vem um grande Não, o São patrocinador. Paulo não é Tem, igual ao Corinthians. O meu São Paulo não é igual ao Olha teu que ele Corinthians, falou, não, o irmão. São Isso, Paulo não é igual ao O meu São Paulo não é igual ao teu Corinthians, não. Paulo Mano. não é Não, não tô dizendo não. é porque nós somos responsáveis. Ninguém sai não, comprando, então esquece, vendendo fiado. então esquece, Tá igual então meu pai, bebia 4, 5 pingas no bala. Não, dia 5 eu pago. Não é assim não, irmão. Não é assim não. Tem que ser Mas eu tenho racional. uma outra visão sobre o que o Ivan falou aí. Qual seria a sua visão? De o seguinte, houve uma aclamação, né, uma comoção da torcida para trazer o Dorival. Sim. Já era para ter vindo antes. O Dorival o gato ficou em cima do telhado, irmão. Esperando a qualquer momento. Ele vem, demonstra o respeito pela instituição, o atual momento financeiro da instituição e não colocou nenhuma multa. É igual uma certa vez quando o Juninho Pernambucano foi jogar no Vasco, ele colocou o salário mínimo. Isso demonstra amor, respeito, aí sim entra na parte sentimental que você tá pontuando. E ele vai dar jeito, que não vai dar nem tempo dos caras. Os caras que são ruins, que é o presidente, que é qual é o nome do diretor? Rui Costa. O Rui Costa. Todos esses aí, o Dorival não vai dar nem tempo, porque ele vai conseguir organizar. Ele tem, e o detalhe é o seguinte, ele vai conseguir armar esse time aí. Vai. Ele vai mudar. Escreve o que eu tô te falando. Chega um treinador que tem o respeito dos atletas, o respaldo da torcida, ele tem a confiança dos atletas, ele sabe ornar o time, ele tem o vestiário, aí vale entender. Qual é o nome desse? O Rui Costa. Ele vai entrar no vestiário pra tentar falar alguma coisa? Ele não tem nem vai. Então, mas o Rafinha é dele, de confiança, pra ele bater um papo com o Rafinha e falar, Ah, ele é Rafinha... atleta, o Rafinha foi campeão com ele na Copa do Brasil, ele é atleta, ele olha como só, treinador, o Rafinha uma como coisa atleta. é como jogador e o treinador. Mas os treinadores, eles têm os caras de confiança, como o Dorival tem o filho dele,
que tá vendo tudo e fala pra ele. O Rafinha foi jogador, é um cara de caráter. O que ele vê, o Rafinha vai tentar resolver. Não vai levar pra ele pra Marcelinho. falar. Jogador é o corporativismo. Assim, diante das circunstâncias, pra mim, o Dorival hoje... É o melhor. Sim, e assim, pra mim é o que vai ter mais moral no departamento de futebol. Do tipo Do assim, que o próprio departamento de futebol. exatamente. Ele não precisa mais obedecer ninguém. São os caras que vão buscar o que ele quer, porque a massa tá com ele. Isso. Então é o seguinte, esses caras perderam a moral. Rui Costa, o Rafinha, esses caras perderam a moral. Deram tiro no pé. Entendeu? Então o Dorival vai chegar no vestiário e é o seguinte, eu não quero isso aqui. Eles vão falar, tá bom, Dorival, você não quer, não. Não vai ter mais aquele, não, quem manda aqui somos nós. Não, não, não. O Dorival hoje é o maior lá dentro. É o maior. Sim, mas ele é bom também pra caceta. Mas ele isso é aí não é bom bom pra eles de uma forma também? Sim, porque daí sim. tá Porque tirando tira eles o do foco flash, deles, né? tá tirando o Isso, foco tira eles do deles. flash e deixa só ele E resolver o eles não problema. pegaram, tipo assim, vamos pegar que vai servir de escudo, não. Eles pegaram o melhor. Eles pegaram o melhor, o cara que entende o São Paulo, que foi campeão lá dentro, que tem a respeitabilidade e sabe ornar, cara. Ele sabe fazer o negócio funcionar. E sabe o que é mais importante, Marcelo? Ele consegue também extrair, assim como o Diniz fez agora quando chegou no Corinthians, recuperou o Garro, recuperou um pouco do Bidon. O Dorival conhece como ninguém esse plantel. Conhece todos os atletas, inclusive os que estão afastados, os que estão treinando separado, os que não estão jogando bem, né? Principalmente a molecada, porque ele foi um dos caras que mais colocou a molecada da base para subir profissional. Exemplo do Pablo Maia, né? Ele traz Pablo Maia. Ele é um cara que pode ser o cara ideal para resgatar atletas que não estão no elenco. Olha só, Ivan. Quem sobe o Pablo Maia é o Ceni. E quem desenvolve o Pablo Maia é o Dorival, que aí o Pablo Maia... Que quando Olha o Pablo só, Maia vai se pra você- seleção, se não você volta traz, também. ó, E ele resgata o Pablo Você Maia. traz o Roger com a multa de 2 milhões. Você já sabia que você ia pagar 2 milhões, irmão. Você já sabia, você já trouxe... Sabendo. Pega no cara, guarda aí 2 milhões aí que nós vamos ter que dar pra ele a qualquer momento. Já sabia disso? Sim. Aí um diretor que assina com um clube, o tamanho que é o São Paulo, permitir... Eu vou usar um termo aqui que eu não vou querer humilhar o cara e não sou desse perfil. Mas o que ele tá fazendo com o São Paulo é uma vergonha. Botar no contrato dele uma multa de 5 milhões de reais. A quem interessou esse cara colocar uma multa de 5 milhões de reais? eu nunca ouvi dizer. Eu nunca vi isso. Eu posso estar enganado, Aí eu posso chega o estar enganado, treinador mas eu nunca agora... vi um diretor de futebol com essa multa. Não, o treinador chegou agora, o Dorival chegou agora e falou assim, ó, não é grana que eu preciso não. Grana eu tenho. Pra caceta, muito. Eu quero recuperar a autoestima do tricampeão do mundo, Então, Marcelo, do tricampeão da Libertadores. Fala pra câmera do Zé ali, ó. Manda um recado pro Dorival. Dá os parabéns. Porque isso é uma atitude louvável. Isso é uma atitude coerente, racional e de quem respeita o momento do clube e por onde ele passou e criou história. Dorival, isso só ratifica tudinho a pessoa maravilhosa que você é. Porque eu já te conheço há muitos anos, né? E você tem o respeito dos atletas. No mundo da bola, você é um cara sincero, verdadeiro. E essa sua atitude, que sirva de exemplo, não só para a instituição do São Paulo, que é tricampeão do mundo, tricampeão da Libertadores, mas para outros clubes também. Os outros treinadores, quando forem contratados para outros lugares, possa ter a mesma hombridade, a mesma transparência sua, que não é visar o dinheiro. Porque um título que você conquistar vai valer mais do que qualquer grana que te ofereça. Então, você entendeu o momento do São Paulo, você abriu o seu coração e demonstra a sua integridade, a sua transparência e o homem que você é, irmão. Nem treinador. Treinador você é fora de sério, mas dê um exemplo de cidadania. Parabéns. Isso, boa, Marcelo. Dito Assim, e só um outro complemento, perdão, Boni, sobre essas informações, né? Como fechou cedo, fechou 11 horas da manhã, existe uma chance ainda de que ele comande contra o Flu, tá? Então, inicialmente seria o Milton Cruz, técnico interino. Ele vai definir isso agora, mas existe a chance, então, que ele já esteja no banco contra o Fluminense e também contra o Milionários aí, a sua estreia diante do seu torcedor. Eu acho, cara, acho uma boa contratação, acho que tem esse contexto todo, é um técnico experiente, é um técnico acostumado com a crise, veio de um Corinthians em uma crise profunda, administrativa, uma crise política, um querendo derrubar o outro, parece São Paulo, o presidente do conselho querendo derrubar o presidente executivo, né, então, muito parecido esse contexto, esse cenário, e ele vem para acalmar o ambiente primeiro, tentar trazer uma união da torcida mais uma vez, isso é muito importante, voltar o torcedor para o estádio é muito importante, e vem para tentar resolver, né, tudo isso que a gente viveu nos últimos meses, e os caras gostam muito dele, o jogador gosta muito dele, tem uma parte técnica do filho dele que é muito boa, ele colocou o Alisson, cara, o Alisson jogava de ponta muitas vezes, né, meia mais avançada, ele colocou o Alisson para segundo volante, então o filho dele tem umas boas adaptações, ele é um cara que trabalha muito, acha alternativas, Dorival é o cara mais assim, paizão também, né? E assim, vamos lá. A saída dele, que eu sei que assim, muita gente comenta, né? Mas a forma que ele saiu, ele deixou o São Paulo na mão. Ele nunca escondeu, desde sempre, em várias entrevistas, que o sonho dele é a seleção brasileira. É o sonho de todo técnico, a seleção brasileira. Entendo que não foi legal, né? Aquele contexto, a gente ficou pé da vida, porque ele saiu com 2 dias de
favorável, eu concordo com isso, mas ao mesmo tempo, você consegue, entre aspas, entender a decisão do cara. A seleção brasileira bateu na porta, puta salário seleção brasileira, era uma incerteza, porque o ano pós-título nunca é fácil, ainda mais não tendo grandes ali mudanças, né, que foram feitas pro elenco para ele. Ele pediu alguns jogadores que não vieram, e aí ele aceitou. E aí eu entendo quem tem bronca, mas eu não acho que ele fez uma traição da pátria. Ah, mas ele foi pro Corinthians depois. Ele já tinha treinado o Santos, o Palmeiras, outros clubes, e assim, ele ficou no mercado dando sopa 1 mês e meio até o Corinthians contratar, né? O São Paulo optou por escolher o treinador na época, então não dá também para achar que deve uma gratidão eterna pelo que ele fez em 23, mas ao mesmo tempo ele é um técnico que chega para ser esse bombeiro nesse momento, tentar acalmar as coisas, trazer resultado nesse curto prazo, e eu acho sim, porque esse é o X da questão, né? Curto prazo a gente sabe que ele pode resolver. Ele, para chegar apagando incêndio, ele faz muito bem. Fez isso em vários clubes. E no médio e longo prazo, eu acho também. Acho que essa é a nossa diferença, Boni, que a gente estava tendo de opinião. Entendo que você lê o Dorival como um técnico de curto prazo, né? Que vai chegar para tentar resolver por agora, mas que num médio e longo prazo não resolve nada. Eu acho que ele é um técnico, porque ele nunca tem tempo para provar esse médio e longo prazo, né? Ele não tem tempo em nenhum clube. Ele teve tempo para tentar provar esse médio e longo prazo no Ceará, que ele foi bem. Aí chegou o Flamengo, ele foi. Aí no Flamengo, ele no curto prazo foi campeão. Tinha toda uma temporada pela frente, os caras trocaram pelo Vitor Pereira. É igual quem troca Crespo por Roger Machado, né? Aí fizeram essa troca. E aí ele não teve tempo de provar. No São Paulo, ele teria uma temporada para fazer o longo prazo. Ele não teve tempo. Seleção brasileira, curto prazo, ele caiu. Também, ninho de cobra a seleção brasileira, né? Me surpreende eles terem contratado o Dorival. Acho até que ele durou muito, porque ele durou pouco, né? Mas pro ambiente da CBF parece muito. Então, caiu rápido. No Corinthians, foi campeão de imediato, onde teria o longo prazo, que ele começa mal o Campeonato Brasileiro, ele foi demitido. Então, assim, eu acho que é um técnico que a gente vai ter que avaliar por essa ótica agora. Pro curto prazo, a gente precisava, de fato, de um técnico do perfil dele, e espero que ele possa provar que ele vai ser útil também pro longo prazo do clube, né? E se conseguir a Sul-Americana, por exemplo, que eu sei que é um cenário complicado, né? A gente fecha o ano com uma certa moral, né? Então, espero que ele possa corrigir a casa, e principalmente o Campeonato Brasileiro, que é o nosso foco. O que eu entendo, tá? E aí já falei demais também, deixar pra vocês falarem. O que eu entendo do Dorival é o seguinte, ele vai bem nas Copas, ele vai mal no Campeonato Brasileiro, porque o time dele é quase sempre limitado, né? Então, um time limitado, você não consegue ganhar em duas frentes. Isso é óbvio, né? Isso a gente passa com ele e com outros 20 mil técnicos. Quando você tem foco, prioridade física para as Copas, você não aguenta o Campeonato Brasileiro. Então a gente tem 2 jogos agora de Sul-Americana, vai ter uma pausa para ele poder trabalhar, vai contratar no meio do ano também, vai vender e vai contratar, vai ficar um pouco mais com a cara dele o time, vai ter um tempo que vai ser valioso, esse tempo antes da pausa da Copa do Mundo, para que ele possa organizar a casa justamente. E aí eu acho que ele pode tentar entregar um pouco mais, sabe? Sempre tentar um pouco mais. Mas no Campeonato Brasileiro, ele na última passagem, entendo, essa é a minha leitura, que era esse foco dividido. E ele tinha 3 Copas, né, no Campeonato Brasileiro de 23. Ele tinha a Sul-Americana, que a gente caiu nas quartas para a LDU, maldito Rames, e tinha a Copa do Brasil, que ele foi campeão. E aí o Campeonato Brasileiro foi perigando, mas ainda assim, acho que a gente acabou em 13º, Boni, aquele Campeonato Brasileiro. A gente não chegou a correr um puta risco, né? Esse ano não foi um baita risco, não. Menos, né? Ele tem uma Copa menos, então vai ser importante. Pega o Campeonato Brasileiro numa situação que não é plenamente confortável, mas é boa, 24 pontos, né? Em 15 jogos. É o 4º colocado, e aí ele pode ter essa estabilidade. E principalmente, voltar a ter o nosso fator casa como algo positivo, como algo que faz diferença. Isso a gente perdeu com o Roger, porque o torcedor não é tonto, né? Porque tá todo mundo de saco cheio. Mas com o Dorival, espero que haja essa união de novo, porque esse time, limitado como depende muito. Salve, amigos! Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Léo Jesus. Habemos treinador. Dorival Júnior é o novo técnico do São Paulo, você já está sabendo por várias páginas por aí. Aliás, eu quero agradecer ao Dorival, que certamente foi um dos primeiros que o Dorival respondeu aqui no WhatsApp, sempre muito querido Dorival Júnior, sempre muito atencioso ao nosso canal, desde a outra passagem dele ao São Paulo. Professor, muito boa sorte para você, vai ter muito trabalho, será muito cobrado, inclusive por esse que vos fala, mas eu espero que você tenha o sucesso que teve na última passagem com o título da Copa do Brasil, que não será possível este ano, já que estamos eliminados, mas tem Sul-Americana, tem Campeonato Brasileiro pela frente, pra gente conseguir pelo menos uma vaga na Libertadores. Bora nessa, Dorival, assina contrato com o São Paulo, não vai dirigir a equipe, tá, gente? Já, informação importante, o Dorival não vai ser o técnico contra o Fluminense, ele assume a equipe na segunda-feira e Milton Cruz será o treinador, tá? Ó, informação muito importante que eu preciso passar para vocês sobre o Dorival
é que ele não trouxe junto o preparador físico Celso Rezende, gente. Esse era o preparador físico do Dorival lá no Corinthians. A torcida do Corinthians estava reclamando de várias contusões que estavam ocorrendo por lá. E o Dorival parece que meio que concordou com a torcida dos caras, entende que o profissional não é o ideal. E não virá com Dorival Júnior, tá? Portanto, vai ter, ainda não sei qual será o profissional que estará com o Dorival, mas será um preparador físico diferente daquele que estava no Corinthians. Então a gente vai falar muito ainda na live de hoje sobre Dorival Júnior, contrato, discussão de salário e tudo isso, a gente vai trocar essa ideia, mas Dorival é o novo técnico do São Paulo. E com Dorival Júnior voltando ao São Paulo, será que Alisson pode voltar a vestir a camisa do tricolor? Isso é um detalhe importante pra gente conversar. Mas antes de falar do Alisson vestindo ou não a camisa do São Paulo, eu quero falar das camisetas como essa maravilhosa que eu estou usando, que é da Minimal Club, galera. Camiseta de algodão egípcio, top pra caramba, tá? Se você clicar no link que eu tô deixando fixado no primeiro comentário, colocar o cupom LEOJesus10, 22% de desconto na compra do primeiro kit com 4 camisetas. Gente, esse tipo de camiseta, ele dura mais ou menos 4 vezes mais do que uma camiseta de algodão comum. Além de ser gostosa pra caramba de usar, veste bem, fica estilosa, não pega pelinho e dificilmente amassa. É uma camiseta top de verdade. Link fixado no primeiro comentário, LEOJesus10 para 22% de desconto. E tem uma parada importante. Para quem comprar agora, deixa eu só pegar as datas aqui para vocês, ó. Entre o dia 13 de maio, já tá rolando, até o dia 5 de junho, se você gastar R$700 ou mais, você vai ter direito lá a um voucher para concorrer a assistir um jogo do Brasil na próxima Copa do Mundo. Olha que legal, hospedagem e ingresso inclusos. Então aproveita lá, já faz sua compra, mais de 700, para concorrer a uma viagem para assistir o Brasilzão na Copa do Mundo. Gostou? É a Minimal Club. Agora sim, saindo dessa camiseta maravilhosa da Minimal Club, para falar de uma, com todo respeito à Minimal Club, mas mais maravilhosa ainda, que é a do São Paulo Futebol Clube, né? E aí, gente, Alisson pode retornar ao São Paulo? Por toda aquela situação, desgaste com a torcida, eu acho difícil. O Alisson, é importante lembrar, que foi até o CT do Corinthians, e pra mim, na ocasião, ele foi para o Corinthians, que acabou não indo, e foi para o Fluminense, o Corinthians não tinha o dinheiro para pagar, mas ele iria para o Corinthians atrás do Dorival e não exatamente do Corinthians, é a percepção que eu tive. Mas você quer que o Alisson volte, Léo? Não, pra mim ele pisou na bola e por mim nem volte, tá? Essa é a opinião. Agora, o que pode acontecer, pode ser diferente. Pablo Maia é um jogador que deve reaparecer com o Dorival Júnior e a dupla com o Alisson pode chamar a atenção, tá? E até porque existe a possibilidade do Marcos Antônio sair e ir para o Flamengo, então a ideia do Dorival que pediu o Alisson no Corinthians, tendo o Alisson já com contrato com o São Paulo, eu não duvido que aconteça. Alisson não começou muito bem no Fluminense, agora começou a ganhar algumas oportunidades, situação contratual para você entender. Contrato com o Fluminense até o final da temporada, o Fluminense pode exercer ou não o direito de compra, tá? Vai depender lá das metas, enfim. Caso ele não atinja, o Fluminense não queira comprar o Alisson, o contrato dele com o São Paulo é até o final de 2027. Aí caberia entender, vai reintegrar? Vai emprestar para outro time? Vai conseguir vender? Isso em um cenário hipotético se o Fluminense não quiser comprar? O Dorival, eu acredito que gostaria de contar com o Alisson, gosta do jogador, pediu recentemente quando esteve no Corinthians, tá? Então, reacende sim uma possibilidade de Alisson voltar a jogar no São Paulo. Se o Alisson vai jogar ou não, é o tempo que vai dizer e a nossa apuração vai constatar para vocês. Agora eu continuo aqui, primeiro pedindo, o que faz ainda, Macis, Rui Costa no São Paulo, desapareça com esse encosto. O Rui Costa vai ficar aqui até quando? Vocês acham que é assim? Ah, tira o Roger, toma o Dorival e agora tá tudo certo. Não tem nada certo. Tire o Rui Costa do São Paulo. É inadmissível cada minuto que passa com esse cidadão no São Paulo. E eu vou te falar o seguinte, gente. A cara de pau continua na mesma, tá? O amiguinho dele, Roger Machado, foi embora, mas você sabe que não foi todo mundo, não? Da comissão? Deixa eu pegar o nome do camarada aqui. James Freitas, me parece que é isso. James Freitas, que era um dos auxiliares de Roger Machado, permanece no São Paulo. O profissional estava no Grêmio até o ano passado e foi chamado pelo comandante para o desafio no Tricolor Paulista. Então, tem um dos caras da comissão lá do Grêmio, onde o Rui Costa ama o lugar, tem um dos caras da comissão do Roger que ficou aqui. Ficou aqui fazendo o quê? Será que é outro amigo do Rui Costa? Eu não duvido. Então mais uma do Rui Costa? Foi ele que bancou isso ou foi você, Macis? Você tem que começar, Macis, a responder pelos atos do Rui Costa. Já que você é o responsável por ele ficar inexplicavelmente, por que ainda tem um cara dessa comissão de fracasso total do Roger Machado aqui? Esqueceram de mandar isso embora? Porque quando o São Paulo anunciou, sai Roger Machado junto com sua comissão. Mas o tal do James Freitas ficou. Por qual motivo? Gostaria muito de saber. Muito mediano, mas a pressão pela demissão de Rui Costa não pode diminuir nem mesmo com as vitórias que o São Paulo vai ter com o Dorival.
tem que continuar batendo na tecla e pedindo a demissão do Rui Costa, tá? Falando nisso, a RIMACIS segue bancando tanto o Rui Costa quanto o Rafinha na diretoria. O presidente está sendo muito pressionado a demitir principalmente o Rui Costa, mesmo com a pressão, o MACIS afirmou que não promoverá nenhuma mudança na estrutura do departamento de futebol do São Paulo. Internamente, o MACIS avalia que a contratação de Roger Machado foi ali uma mera aposta, né? Uma aposta que respaldada pelas boas referências de mercado. Eles acreditam que o trabalho não deu certo apenas pelo contexto vivido pelo clube atualmente, né? Mas que isso não invalida ali o processo conduzido pelo departamento de futebol. O departamento esse que conduziu uma negociação com o Dorival Júnior, que vai ganhar um salário o triplo do que ganhava o Roger Machado e o dobro do que ganhava o Hernan Crespo. Então, né? Enfim, a permanência de Rui Costa gera forte desgaste político a MACIS nos bastidores. A torcida organizada do São Paulo Independente esteve ontem no CT da Barra Funda protestando contra o time e diretoria, né? Tanto que até os jogadores foram lá fora conversar com a organizada. Não vou nem dar muito palco pra isso, não. Mas eles exigiram a saída de Rui Costa. Aliados de MACIS ameaçaram romper o apoio ao presidente se ele não demitir o Rui Costa. Apesar da forte pressão interna, o MACIS segue bancando o diretor executivo. Diretor esse responsável pelas contratações de atletas de forma inexplicável, dobrando a dívida do clube com contratações acima do previsto e troca de treinador a rodo, né? Sai treinador, entra treinador, multa pra lá, multa pra cá. Foi esse diretor que fez tudo isso, né? No São Paulo e mesmo assim ele segue bancado. O clube, sem dinheiro, demitiu o Crespo, tendo que pagar 4 milhões de reais, demitiu o Roger, tendo que pagar 2 milhões de reais, trouxe o Dorival com um salário de 2 milhões de reais, demitiu o Zubeldia com multa rescisória na casa dos 3, 4 milhões de reais. Então, é assim, sério que é esse cara que vai continuar tomando as decisões pelo São Paulo? Esse cara que tá ajudando o São Paulo a ser afundado, cara. Impressionante. Tudo isso sem dinheiro, que mostra tamanha irresponsabilidade da diretoria, que tem como chefe, como cabeça, o Rui Costa. O fato de Rui Costa estar no cargo de diretor executivo é um tapa na cara do torcedor, é um desrespeito com o torcedor. Por isso que eu digo, a pressão não pode diminuir, nem mesmo se São Paulo conquistar algum título esse ano. O Rui Costa tem que cair e acabou. Dorival Júnior, rapaziada, na conversa com o Rafinha e com o Rui Costa, falou sobre Robert Arboleda. A informação que temos é que Arboleda não quer ficar no São Paulo por conta do Roger Machado. Inclusive o jornalista Márcio Espímpolo trouxe até uma conversa com o zagueiro, e o zagueiro meio que deixou claro que o problema dele é com o Roger, veja. Vai lá, pra deixar bem claro que o Roger é um bobão. E é um bobão com todo o respeito, porque um cara que é feito de bobo ou é passado pra trás, ele faz papel de bobo. Ninguém me contou. Tá aqui, ó, vocês podem ver, ó, de quem que é a mensagem. Bora lá, vai. De quem que é a mensagem? Ao vivo. Ó, de quem agora. Que é? Ó. 10h26. Pode falar, Fepão, de quem que é a mensagem aqui, ó? Bruna Sufitinha. Robert Arboleda. Não jogo mais nesse time, quero ser negociado. Caramba! Foi falta de respeito que fizeram comigo. A diretoria e esse treinador, esse treinador, que é como se fala na língua dele. Tá aqui, ó. Mas é nota fiscal agora? Não, isso aqui é uma mensagem que eu troquei com a Arboleda. Opa! Você falou com o homem? Não foi hoje. Isso foi quando eu falei aqui no nosso programa ao vivo, naquele momento. Mas ele pode ter mudado de ideia. Então, quando você detona assim um treinador e a diretoria, como é que cogitam reintegrar o cara e colocá-lo pra jogar? Caramba, o Arboleda falou isso? Aqui, Deixa eu ver. ó. Deixa eu ver aqui, peraí. Tô aqui, ó. O Arboleda com o espímpulo. Ó, nada demais, irmão. Só que não quero voltar para o time aqui, ó. Ó o quero técnico ser aqui, o negociado. treinador, ó. Quero ser negociado. Aí vou... lamento muito. Cara, como é que cogitam reintegrar? O Arboleda mandou pro isso aí. Você sabe como se perde um grupo, Sorriso? Fazendo isso, imagina os caras que estão treinando todo dia e chegam no horário, falando, porra, eu vou ficar no banco pra esse cara que ficou 30 dias sem aparecer. Dito isso, o Arboleda segue afastado do elenco até aqui, mas o Dorival diz que quer conversar com o jogador quando retornar ao clube. O Dorival afirma que dá sim pra recuperar o Arboleda se ele, Arboleda, quiser e estiver disposto a ser reintegrado, né? Vai rolar um papo do Dorival com o Arboleda pra ver se o zagueiro repensa a sua decisão de deixar o clube, né? Mas se depender do Dorival, a Arboleda será reintegrado ao elenco. Você aceitaria o retorno de Arboleda ao São Paulo? Comente aqui abaixo a sua opinião, lembrando que o São Paulo descobriu que o Arboleda já tinha um contrato, um acerto com o Atlético Paranaense, por isso não rescindiu o contrato do zagueiro, né? Agora eu fico imaginando tanto o Arboleda, até mesmo o Alisson, que tá no Fluminense, vendo o retorno do Dorival Júnior. Cara, o Alisson conseguiu dar um tiro no pé na própria carreira, viu? Parabéns, Alisson. E Marcos Antônio, como todos sabem, segue no radar do Flamengo para 2026. O meio-campista é uma das prioridades do clube carioca no mercado. Anteontem, o Neto, em seu programa na Band, afirmou que Marcos Antônio será jogador do Flamengo após a Copa. O apresentador deu a informação e é uma informação meio que confusa, tá? Veja, você vai entender. Flamengo, que por sinal é informação, o Marcos Antônio, o marido de Cleópatra, vai pro Flamengo. Essa é a informação que eu tive numas paradas aí, conhecendo algumas pessoas, e aí há quase certo, 100%, que o Marcos Antônio, bom de bola, craque de bola, um baita do jogador, vai pro Flamengo. Imagina com o Jorginho, que já é outro craque. O que você pensa disso, Veloso? Esse cara é bom jogador, viu? E quando ele sai do time do São Paulo, a gente vê o que acontece, né? Que perde de criatividade, de controle de jogo, porque ele realmente tem um bom passe. Precisa melhorar a finalização, tá?
Precisa melhorar, chegar ali de frente pro gol, porque volante hoje tem muita oportunidade de finalizar. Gostei das tatuagens, hein? Achei maravilhosa. Mas para controle de jogo, ele é muito importante. O Neto diz que está quase certo 100%. É, no mínimo, incoerente, né? Porque ou você tá 100% certo ou tá quase certo. Os dois não batem. O São Paulo, por sua vez, nega veementemente qualquer acordo envolvendo uma venda de Marcos Antônio para o Flamengo. O clube afirma que sequer tem negociação para negociar o atleta neste momento. O tricolor afirma que Marcos Antônio não está à venda. A diretoria tenta blindar o jogador, sabendo que ele está valorizado no mercado, tá? Contudo, sabe que propostas devem chegar no meio do ano, valores na casa aí dos 30 milhões de euros ou mais poderiam ali ser um atrativo para o São Paulo iniciar negociações para aí sim vender o Marcos Antônio, ainda mais com a crise financeira que o clube vive, né? Se o São Paulo vende por esses valores, por exemplo, seria a maior venda da história do clube, né, rapaziada? Vamos ver. Até o momento não tem nenhum acordo, o Neto falou, mas bostejou pela boca mais uma vez. São Paulo nega qualquer acordo por Marcos Antônio neste momento. Mas o que o São Paulo não nega é o interesse em Luiz Araújo. O jornalista Paparazzo Rubro-Negro trouxe uma informação bombástica ontem. Segundo sua postagem, pode rolar uma troca Marcos Antônio por Luiz Araújo. O jornalista afirma que o São Paulo tem interesse na contratação de Luiz Araújo para este ano. Luiz Araújo, que é revelado nas categorias de base do São Paulo, né? Paparazzo atribui essa informação a outra jornalista, a Raíssa Simplício, que, pô, tem muita relevância, muita informação lá no Rio de Janeiro. Eu procurei no perfil dela alguma coisa em relação a isso e não achei absolutamente nada, mas nada impede de que seja verídica mesmo. Um nome que de fato interessa ao São Paulo é o do Everton Cebolinha, mas o clube está falando na mídia que não tem dinheiro. Então como que vai contratar ali o Luiz Araújo, Cebolinha? Se bem que não tinha dinheiro, demitiu o Crespo, demitiu o Roger, contratou o Dorival, né? Então, sei lá o que pensa essa diretoria. Uma alternativa interessante, seja por Cebolinha ou por Luiz Araújo, seria uma troca. No caso, Marcos Antônio, que interessa ao Flamengo indo pra lá, e esses jogadores vindo pra cá. Inclusive, há a possibilidade, de o Flamengo sugerir uma troca 2-1. O Flamengo oferecendo Cebolinha e Luiz Araújo pelo Marcos Antônio. É algo que está sendo ali noticiado na mídia carioca, né? Por aqui, ninguém confirma essa possibilidade. O São Paulo admite o interesse em Luiz Araújo, mas não trata o jogador como uma prioridade no mercado, até por ter o Arthur na função. Se fosse rolar uma troca, seria muito mais por Cebolinha do que por Luiz Araújo. Mas isso dependerá também do novo treinador, que vai avaliar o elenco, indicar e aceitar ou não reforços. Por hora, o São Paulo está no campo do interesse e observação, tanto por Luiz Araújo quanto por Everton Cebolinha. Vai lembrar que o Arthur desperta o interesse de clubes do exterior, e aí caso chegue uma proposta e o São Paulo não consiga segurar o Arthur, porque o Arthur pertence ao Botafogo, o São Paulo teria que exercer o direito da compra, e aí não tem dinheiro. Se o São Paulo tiver nessa situação, aí pode ser que o Luiz Araújo ali, o interesse aumente ainda mais. Repito, o São Paulo tem interesse no Luiz Araújo, não trata como prioridade. Uma prioridade maior seria o Cebolinha, né? Mas enfim, você aceitaria uma troca? Luiz Araújo por Marcos Antônio por Luiz Araújo ou por Everton Cebolinha, 2-1, você acha que é mais viável, mais uma grana ainda? Comente aqui abaixo a sua opinião. O Flamengo, rapaziada, tá ali meio que na dele e tal, não tem tanto interesse em negociar jogador no meio do ano, porque eles querem priorizar o Campeonato Brasileiro e a Libertadores, então eles não têm tanto interesse assim em negociar jogadores neste momento. O que eles querem é reforçar o time. Vamos aguardar, muita coisa vai rolar ainda em questão de mercado da bola, beleza? O São Paulo se prepara para um confronto crucial neste sábado, quando enfrenta o Fluminense no Maracanã pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O tricolor contará com o retorno do lateral direito Lucas Ramon, que superou uma lesão muscular na panturrilha esquerda e treinou novamente com o grupo, mostrando estar em plena forma. Lucas Ramon participou das atividades de preparação sem restrições, e a expectativa é que ele figure entre os titulares na partida. O elenco se reuniu para um trabalho coletivo intenso, que começou com uma sessão de vídeos para analisar o desempenho e as estratégias a serem empregadas no duelo contra os cariocas. Dorival Júnior chega ao tricolor com apoio maciço da torcida, como já vimos neste vídeo. Com seu retorno, surgiu a pauta do retorno de Alisson, jogador do tricolor paulista que atualmente está emprestado ao Fluminense, onde não conseguiu assumir a titularidade no time de Zubeldia. Alisson deixou o clube pelas portas dos fundos após quase se transferir para o Corinthians por pedido de Dorival. Agora, com o retorno de Dorival Júnior ao soberano, existe a tendência de Alisson retornar ao elenco são paulino. E aí, torcedor, você acredita que a chegada de Dorival vai melhorar o desempenho do São Paulo na Sul-Americana e no Brasileirão? Deixe sua opinião nos comentários.